Sejam muito bem-vindos a esta edição do seu programa Verso de. Vocês já sabem que sábado sim, nós entramos em sua casa para lhe dar a conhecer o outro lado das nossas personalidades moçambicanas. E para hoje, para este sábado, nós contamos com a presença de um convidado para lá especial. Além de ser meu colega, também é uma figura, um nome prominente no que concerne ao jornalismo desportivo. Será que vocês já sabem de quem eu estou a falar? Senhoras e senhores, convosco, Alfredo Júnior. Olá, Alfredo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, Lili, é um prazer enorme estar aqui ao lado para participar deste programa Verso. Nós escolhemos esta grande figura para este sábado porque pouco se fala desta área que é o jornalismo desportivo, mas também porque em algum momento aí pelos corredores da mídia mais TV, eu deparava-me com este grande homem, eu percebia que o Alfredo é um homem muito sério, de poucas palavras, daí que eu decidi arriscar em trazer cá o Alfredo Júnior, tentar perceber porquê de tanta seriedade no rosto deste grande homem. Vamos lá ver se eu consigo roubar aqui um sorriso do Alfredo Júnior. Espero que os nossos telespectadores façam o bom gosto e o bom uso aqui da nossa entrevista. Nesta tarde super especial de sábado, permita-me desde já agradecer aqui ao Hotel Términos pelo espaço. Quero também convidar a si, querido telespectador, para esta tarde de sábado, se calhar não tem aí alguma ideia de onde levar a sua família, os seus filhos para um almoço, quem sabe, apanhar um pouquinho de ar. Cá está o espaço do Hotel Términos, pode cá sim visitar ao hotel, passa aqui a repetição e poder ter uma tarde de sábado fantástica ao lado da sua família. Mas para já, lá vou eu rumo a roubar um sorriso deste homem muito sério, que é o Alfredo Júnior. Alfredo Júnior, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu vou começar questionando sobre... Bem, muito bem, disse aqui nos bastidores, desculpa, antes da nossa entrevista a começar, eu conversava com o Alfredo e ele deixou aqui algo bastante interessante. Um homem que praticamente resume-se em Moçambique inteiro. Nasceu no norte, cresceu no centro e vive aqui no sul. Exato, eu por isso me considero um verdadeiro moçambicano, Lili. Antes, primeiro, dizer que eu não sou um homem tão sério assim como a Lili me caracterizou no início. Sou um normal, claro, momento de trabalho, há que ter seriedade e há esses momentos de diversão, de conversa. Mas indo para a pergunta que me colocou, de facto eu sou um moçambicano que me considero de gema. Por quê? Eu nasci no longínquo ano, entre aspas, em 1975, 20 de setembro, na província do Niassa, concretamente no distrito do Lago, Metangula. Então, nasci lá, a 20 de setembro, como disse, vivi lá. O meu pai era administrador do Lago Niassa, do distrito do Lago, então tive a sorte, como contam os meus pais, de ter nascido, o parto da minha mãe foi mesmo em casa do administrador, no distrito do Lago. E depois o meu pai estava a trabalhar lá, por inerências de funções, foi transferido para a capital do Niassa, que é Lixinga. Nasceram lá as minhas outras duas irmãs. Vivi no Niassa por aí uns 4, 5, 6 anos, para ser mais preciso. E depois, os meus pais voltaram a ser transferidos para trabalharem na província de Sofala, na cidade da Beira. Vivi na cidade da Beira, bebi um pouco daquilo que é o ar dos beirenses, daquela forma de estar dos beirenses. Vivi na Beira durante um bom tempo, uns 3, 4 anos, mas só que a minha mãe já estava um pouco cansada de viver, como ela nos conta, de viver fora de Maputo, porque desde o início da década de 70 que ela andava com o meu pai por vários pontos deste belo Moçambique. E decidiu voltar para Maputo, onde estão as suas origens, e voltamos para Maputo, por isso eu me considero um verdadeiro moçambicano. Pois, eu sei que o Alfredo vem de uma família de 5 irmãos, mas antes disso permita-me manifestar aquela que é a minha admiração. Mesmo moçambicano, Alfredo, nasceu no norte, cresceu no centro, veio viver ao sul, nasceu no mês das Forças Populares, no ano da independência, mesmo moçambicano. Sim, nasci ainda numa data que também tem a ver com o Moçambique. No dia 20 de setembro, quando eu nasci,
assinalava-se o primeiro ano do governo de transição, que se formou a 20 de setembro de 1974, que preparou a independência de Moçambique, que se registrou a 25 de junho. Então, a 20 de setembro, quando Moçambique estava a comemorar o primeiro ano do governo de transição, nasceu Alfredo Júnior. Mesmo moçambicano, grande moçambicano. Com certeza, estes fatores todos devem ter contribuído para que, de certa forma, trouxesse orgulho à nossa bandeira nacional. Daí que hoje é este grande jornalista desportivo que nós temos tanto orgulho e que faz parte, graças a Deus, aqui da nossa equipe da Mídia Mais TV. Sim, é por isso que eu, quando converso em jeito de brincadeira, me considero um verdadeiro moçambicano, por causa dessa feliz coincidência de ter vivido na região centro, na região norte e também na região sul, onde os meus pais são de origem. Então, me considero um moçambicano que bebeu um pouco de tudo daquilo que é este nosso belo Moçambique. De uma família de 5 irmãos, dos quais o Alfredo é o do meio e, por sinal, xará do chefe da família, o Júnior. Exato, Alfredo Júnior. Meu pai chama-se Alfredo Filomone Liture. Decidiram, o segundo filho homem, decidiram dar o nome do pai, Alfredo Júnior. Então eu sou pai de todos os meus irmãos. Apesar de ser do meio, sou o pai dos mais velhos e também das mais novas. Pois, e como é que foi esta fase toda, a sua infância? De certeza que foi muito bajulado, muito mimado. Por ser o do meio, xará do pai. Um pouco disso. Apesar de não ser um rapaz, não ter sido um rapaz mimado, mas sendo o xará do pai, há sempre aquela atenção especial. Mas eu acho que os meus pais tratavam os filhos por igual. Não havia grande diferenciação. Talvez os mais novos, de acordo com o momento, é que mereciam maior atenção por serem mais novos. Mas acho que não houve assim grande diferenciação. E qual foi o bairro que marcou a infância do Alfredo Júnior? Em que bairro ele cresceu? Conta-nos um bocadinho sobre aquela sua infância. Chegou aí a brincar com os pneus? Teve aquela infância típica e tradicional das crianças moçambicanas? Olha, eu brinquei um pouco de tudo para os rapazes da minha época e naquele momento. Olha, o bairro que mais me marcou na minha infância é sem dúvida o bairro, eu considero-me do bairro do aeroporto, Paredes Meias, com o bairro da urbanização. Aqui em Maputo, na cidade de Maputo. Foi o período onde eu vivi a maior parte do tempo, na Avenida de Angola. Olha, a casa dos meus pais está situada na Avenida de Angola, está situada do lado do bairro da urbanização, em termos de delimitação geográfica. Mas é uma casa que está isolada naquela zona. Por isso, os meus amigos eram do outro lado da rua, do outro lado da avenida, que é o bairro do aeroporto. Então, eu cresci e brinquei muito no bairro do aeroporto. Os meus amigos de infância, até hoje, são do bairro do aeroporto. É lá onde eu fiz de tudo, mais um pouco em termos de brincadeiras. Desde Que trafulha? Traquino. Trafulha talvez seja uma expressão um pouco assim, mas traquino. Aceito essa de ser um pouco mais traquino, porque brinquei de tudo. Brincávamos de rolamentos, a Lili sabe o que é brincar de rolamentos? Fazíamos uns carros em que íamos a oficinas, punhamos rolamentos, 3, um à frente, 1 e 2 atrás, carrinhos, empurrávamos, brincávamos e tínhamos aquelas brincadeiras, só que aquilo era uma brincadeira que dava-nos muitos problemas. Por quê? Aleijávamos com muita facilidade, tínhamos sempre os joelhos raspados e depois uma coisa que acontecia com frequência era rasgar os calções. E quem rasga calções naquela época, 80, finais da década de 80, início da década de 90, um país um pouco assim economicamente apertado, que não há muita coisa, chegávamos a casa com calções rasgados, isso fazia com que levasse alguns tabefes. Muitas chineladas. Sim, levava, mas pronto, fez parte da minha infância. Brinquei muito de bicicleta, nosso grupo de amigos depois
decidimos pedir aos nossos pais para cada um ter uma bicicleta. Os nossos pais já não iram. Havia também uma facilidade aqui em Moçambique, que era a fábrica de bicicletas de Moçambique, que produzia bicicletas com muita facilidade, e isso facilitava com que os pais adquirissem bicicletas. E brincávamos, andávamos por essa cidade. Comecei a conhecer e a passear a cidade de bicicleta com amigos. Saíamos sábado à tarde, não há muito movimento de carros. Saíamos, dávamos a volta desde a Avenida de Angola, a Guerra Popular, a praia, toda a cidade de Maputo. Isso com que idade? Com 10, 12, 13 anos de idade, por aí. Em que eu brinquei muito de bicicleta, fiz muitas brincadeiras, e depois veio a ligação com o desporto. Daqui a pouco nós vamos avançar com o desporto. Eu percebo que o Alfredo já está aí ansioso em querer falar daquela que é a sua maior paixão, que é o desporto. Mas vamos com calma. Eu gostava que citasse para nós alguns nomes dos seus amigos de infância. Consegue recordar-se alguns dos seus amigos? Consigo, sim, porque alguns deles ainda fazem parte do meu dia a dia. Apesar, agora, sobretudo com esta questão da pandemia da Covid-19, diminuir muito aquilo que são os nossos encontros, mas continuam meus amigos. Eu falo, por exemplo, do Félix Sichango, esse está a viver, chama-se Delito, está a viver na África do Sul. Falo, por exemplo, do Amâncio Miguel, que também é jornalista, está a viver nos Estados Unidos da América, mas mantém contacto comigo quase que diariamente, porque ele está a trabalhar na Voz da América, eu também sou correspondente da Voz da América aqui em Moçambique. Falo, por exemplo, do Filmão Soaze, Sete Soaze, que é vice-ministro da Justiça. Falo do António Firmo, Dodó, que é guitarrista da banda K10, também faz parte do rol dos amigos de infância. Falo do Quisito, falo de muitos outros, do Mistério, muitos outros, do Amândio. Portanto, são muitos amigos. Só citei aqueles que vêm aqui à memória e que quase que diariamente ainda mantemos contato. Como diz aquele ditado, diz-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. O Alfredo Júnior citou aqui um ciclo de amizades, todas elas com funções que não são quaisquer. Daí que a gente consegue perceber que o ciclo de amizades do Alfredo Júnior são pessoas que as conversas têm tudo a ver. Há um casamento perfeito. As conversas têm tudo a ver, e normalmente quando a gente faz são uma roda de amigos e as conversas são opostas ou contraditórias, aquele que é o nosso fio de pensamento, aqui é uma discordância de profissões, de assuntos, de temas, de debate. Eu consigo perceber que os amigos do Alfredo fazem parte deste ciclo da profissão do Alfredo. Sim, eu explico porquê. Porque na zona onde eu cresci, onde eu passei a minha infância, juventude, no bairro do Aeroporto, há uma característica daquele bairro que era um bairro que está muito ligado a questões culturais e desportivas. Recordar que o bairro do Aeroporto é lá onde nasceu o grande artista moçambicano Malangatana. E então, o facto de Malangatana estar no nosso bairro, o facto de outros artistas também estarem lá no nosso bairro, desportistas também, fez com que essa questão da cultura, do desporto, fizesse parte do dia a dia. Na altura, havia um grande movimento lá na zona que tinha a ver com a escolinha Vamos Brincar, que está relacionada com a organização Continuadores de Moçambique. E nessa escolinha, que era incentivada pela então secretária da Continuadores de Moçambique, que é Ivone Mauman, ela incentivava a que as crianças estivessem de alguma ou de outra forma ligadas ao desporto e à cultura. E isso fez com que nós nos empenhássemos nessas áreas de desporto e cultura. Por isso, o leque de amizade que eu tenho, os meus amigos de infância, estão muito ligados a essa área, não é? Que é do desporto, da cultura. Por isso citei aqui, por exemplo, o Dodó, que faz parte da banda K10. Ele começou a tocar na escolinha Vamos Brincar.
e foi crescendo, até chegar onde chegou hoje. Muito interessante. Quem dera todos os bairros assim fossem, nós teríamos uma sociedade moçambicana mais participativa naquilo que concerne a nossa cultura, entre outros aspectos que poderiam muito bem melhorar a nossa condição e o nosso contributo naquilo que é a cultura e na nossa sociedade moçambicana. Alfredo, como é que foi a sua participação no ensino primário, o seu desempenho escolar? Era um bom aluno, era um bom estudante ou nem por isso? O seu primeiro dia de escola, chorou bastante, quis voltar para casa? O primeiro dia de escola foi como de todas as outras crianças, mas eu acabei rapidamente habituando-me, porque tinha alguns amigos que também eram ali da zona, então criou com que eu me ambientasse facilmente à escola. Sim. E depois tinha também a facilidade de que a minha mãe era professora. Então já estava um pouco ambientado essa questão da escola, porque a minha mãe era professora, em todos os locais por onde ela passou dava aulas, no Niassa deu aulas na escola dos índios, na cidade de Beira também, nas escolas principais. Então já estava habituado e facilitou. Mas eu tenho uma história que me marcou nos primeiros anos como aluno, não é? Foi na segunda classe. Eu perdi um ano na segunda classe porque fiquei doente. Na altura dos exames, fiquei doente e não consegui fazer os exames a tempo. Aquilo prejudicou-me. Acabei perdendo um ano. Na altura fazia esse exame de classe a classe e tive que repetir a segunda classe. E fiquei transtornado porque eu tinha conhecimento bastante, mas quis o destino que aconteceu, que fiquei doente naquele preciso momento dos exames, da ponta final, e foi um período um pouco longo. Pronto, eu depois brincava, me enfeitiçaram, mas foi tudo normal. Né? E depois tive que vir fazer a segunda classe e daí para frente foi não chumbar até terminar, quase que a terminar a 12ª classe aqui em Maputo. Né? E com notas boas. E lá está. A minha mãe foi professora, tive a sorte de quase que estudar em algumas escolas onde ela me lecionava. Fiz, por exemplo, a 4ª, 5ª, 6ª classe na escola 25 de Junho, no bairro de Chamanculo, onde fiz grandes amizades. Até hoje tenho grandes amizades que saíram dessa passagem pela escola 25 de Junho. Falo do Elias Zavala, que estudou comigo na 25 de Junho, estudou comigo na escola secundária de Lhanguene, o Paulino Muteto também, e depois o Carlos Josias Valente, estudaram comigo. Depois o Elias Zavala tem uma história muito interessante comigo, que estudamos na 25 de Junho, estudamos na escola secundária de Lhanguene, estudamos na escola Francisco Manhanga e estudamos juntos na Universidade Eduardo Mondlane no curso de Engenharia. Então é uma longa amizade que até hoje se mantém. Então foram anos muito interessantes na escola. Eu era obrigado a estudar porque a minha mãe dizia que não penses que vais ter facilidades aqui porque eu sou professora, que os meus colegas vão te facilitar a vida. Não, estude. E isso obrigava-me a redobrar os esforços, a criar grupos de estudo com os amigos para não decepcionar a minha mãe. E felizmente consegui fazer. Uau, fantástico. Este posicionamento da sua mãe, então, deixou-me aqui impressionada. É o oposto do que nós temos visto, infelizmente, na nossa sociedade moçambicana. O simples fato de nós termos um familiar, um parente que leciona numa determinada escola, numa determinada instituição, já cria aqui algumas prioridades, cria aqui uma preguiça, um receio de investigar, de estudar mais, porque nós ficamos confiantes que nós temos a vida facilitada por termos este familiar na mesma instituição. Os parabéns aqui a mãe do Alfredo Júnior. Sim, muitos devem estar a acompanhar esta entrevista, devem conhecê-la.
Ela chama-se Maria Helena Benjamin, foi professora, é muito conhecida aqui na cidade de Maputo, deu aulas na Escola 25 de Junho, deu aulas na Josina, deu aulas na Escola Secundária de Lhanguene, sobretudo na Escola Secundária de Lhanguene, ela é conhecida por muitos. Ela dava aulas de Biologia, Química, era uma professora exigente e começava essa exigência pelos seus filhos em casa. Como é que era o ambiente dentro da casa? Como é que foi aquela que é a educação dos seus pais? Era daquele tipo de família onde havia muitas regras, deviam sentar-se todos à mesa, não havia esta questão de cada um passar a refeição a hora que entendesse e sentar-se onde quisesse. Era todo mundo à mesma hora, sentado à mesa, haviam horários a se cumprir no que concerne a horários, hora limite de se entrar em casa. Como é que foi? Seu pai era muito rígido? Conte-nos um bocadinho. Bem, não vou dizer que ele era muito rígido, uma rigidez daquelas militares. Não, ele era rígido, exigia que nós cumpríssemos com aquilo que são as regras básicas de uma família. Aquilo que a Lili colocou agora, como por exemplo a hora da refeição, que todos nós estivéssemos à mesa àquela hora, isso era pertinente que isso acontecesse e sempre aconteceu, porque isso acontece até o momento em que as agendas nossas todas coincidem, porque quando chega o momento em que nós nos crescemos um pouco mais, temos obrigações escolares que coincidem um pouco com a hora, por exemplo, do almoço e também a atividade, por exemplo, da nossa mãe, do nosso pai que trabalhavam e aquela hora do almoço não estavam em casa, então isso era perceptível, mas a hora do jantar era obrigatório que todos estivessem em casa, aquela hora das 19, 19h30 era a hora do jantar, que todos tinham que estar em casa a essa hora. Éramos obrigados a cumprir com esse horário. Por exemplo, quem estudasse à tarde tinha que fazer o máximo esforço de aquela hora estar em casa para poder participar da refeição, que é a hora onde o chefe de família quer saber como correu o dia para todos nós. Então era mais ou menos isso que todos nós tínhamos que cumprir. Pois, interessante. Nós vamos fazer uma breve pausa, Alfredo Júnior, para nós tomarmos aqui o nosso refrigerante. Vamos fazer aqui um brinde a esta nossa entrevista. Saúde. Muita saúde. Nós voltamos daqui a pouco para a segunda parte da nossa entrevista. Permita-nos refrescarmos um pouquinho. Esperamos que em casa também possa correr até à sua cozinha e pegar o seu copo com água, o seu suco, como sentir-se refrescado. Nós voltamos daqui a pouco para a segunda parte da nossa conversa e até já. Cá estamos nós de volta depois deste curtíssimo intervalo, tal como prometido. Voltamos sim para a segunda parte da nossa entrevista com Alfredo Júnior, pois não ouviu mal, é mesmo Alfredo Júnior, nosso jornalista desportivo aqui da Mídia Mais TV. Contou-nos um bocadinho na primeira parte sobre aquela que foi a sua infância. Já nesta segunda parte nós vamos amadurecer um bocadinho mais a nossa entrevista para sabermos quando é que começa este seu interesse, esta sua paixão pelo desporto, Alfredo. Bem, obrigado, Lili, pela pergunta. Se recordar, eu disse que no bairro onde eu cresci, Na escolinha. tínhamos sempre o hábito de ou estar ligado à cultura, música, dança ou então ao desporto. Eu fazia parte do grupo ligado ao desporto. Até hoje, nas nossas conversas, nas nossas brincadeiras, eu digo ao meu amigo o Dodó, o guitarrista Antônio Firmo, poxa, Dodó, tu negaste a ensinar-me a tocar guitarra, mas tu vinhas jogar conosco, a malta jogava juntos, mas você negou a ensinar, por isso até hoje não sou músico. Então, nós estávamos, ele dizia, não, mas você está aí no coisa, vocês estão bem no desporto, não sei quantos, então eu fazia parte do grupo do desporto, apesar de ter sempre essa ligação. Jogávamos na escolinha, tinha um pequeno campo, fazíamos balizinhas, jogávamos na nossa zona sempre havia campos, há um sítio onde agora é uma igreja, mas tínhamos um campo, há um outro local que era o campo da Indira Gandhi, realizavam-se grandes torneios de futebol do bairro, nós íamos jogar, participávamos no torneio ou assistíamos os mais velhos e também jogava futebol no meu quintal.
tive a sorte de crescer numa casa com um quintal amplo e que dava espaço para fazermos um pequeno campo de futebol, para jogarmos balizinhas 2x2, 3x3, e foi aí onde cresceu esse hábito pelo desporto. E então, o hábito cresceu, fomos jogando, e o grupo de amigos decidiu, olha, vamos lá tentar. Na altura estava em voga o Machaquén. O Machaquén havia sido campeão em 85, 86, 87, tricampeão nacional. E alguns jogadores do Machaquén trabalhavam na LAM, Nur-Americano, passavam por ali pela nossa zona, iam para trabalhar para a LAM, desciam do autocarro, caminhavam por ali. A gente via as estrelas, víamos nos jornais, na rádio, e tínhamos a possibilidade de ver ali. E eu também ia ao campo com meu pai. Lembro de ter ido pela primeira vez a um campo de futebol, a um estádio, em 1983, 82, 83, na cidade da Beira, no Caldeirão de Chiveve, a ir assistir um jogo Desportivo de Maputo, Ferroviária da Beira, Desportivo de Maputo. Meu pai era adepto, é sócio do Desportivo de Maputo, adepto ferrenho do Desportivo de Maputo. Incutiu-me a partir desse momento o gosto pelo Desportivo de Maputo. Na minha casa, uns são do Desportivo e apenas um meu irmão, todos são do Desportivo, apenas o meu irmão é que é do Machaquén. Então, o hábito pelo desporto começou no bairro, em casa, foi crescendo e decidimos nós, meninos do bairro, já jogamos futebol aqui no bairro, fazemos desafios com outros meninos que vêm jogar aqui, a malta ouve que este vem, joga no clube tal, e a malta quando joga com ele, nós ganhamos. Vamos lá tentar, vamos lá inscrevermos num clube. E saímos, um grupo de meninos, 6, 7, 8, fomos ao Machaquén. Chegamos ao Machaquén, apresentámos-nos à escola de jogadores do Machaquén, encontramos lá um mister chamado Bonifácio, faleceu, mas era o responsável pelos escalões de formação do Machaquén. Isto em que ano? Por aí 88, sim, 87, 88, 89, por aí. Então, fomos lá, inscrevemos-nos no 87, 88, por aí sim, porque foi na altura que eu tinha 12 anos, 11, 12 anos, 12, 13. Então, fomos lá, inscrevemos-nos no Machaquén, começamos a treinar. Só que eu, no futebol, quando jogávamos no bairro, por vezes jogava a baliza ou então a defesa direito. Chegámos lá, o Mr. Bonifácio, ele era tanzaniano, não pronunciava bem as palavras em português. Ele pergunta, vocês meninos aí, quem é guarda-lede? Quem é guarda-lede? Ninguém queria jogar a baliza, todos queríamos jogar a bola. Os meus amigos que sabiam que eu tinha jeito a baliza apontam, Didi. Ok. Joguei a baliza, comecei a jogar a baliza ali naqueles primeiros treinos. Só que nós treinávamos ali onde está agora o campo do Afrim. Aliás, o Hotel Afrim, na Baixa. Treinávamos ali e o solo não era todo bom. 2, 3 dias, 3, 4 dias de treino, uma semana, eu vinha todo com feridas. Eu desisti, eu disse, não. Guarda-redes eu não quero. Ou jogo, ou... Não, você é guarda-redes. Eu desisti. Desisti de futebol, fui inscrever-me no basquetebol. Por que eu fui inscrever-me no basquetebol? A minha família já tinha o hábito, já tinha o basquetebol enraizado. O meu tio, Guilaz, era secretário-geral, era dirigente ao nível da Federação Moçambicana de Basquetebol. Tinha meus primos, o Caimán de Deus, Alberto de Deus e o Delfim de Deus, já jogavam basquetebol no Machaquén. O Rui Helder, que faleceu também há pouco tempo, também jogava basquetebol no Machaquén. Eu fui jogar, só que eu não voltei para o Machaquén, porque no Machaquén fugi do futebol, não volto para lá. Não, vamos chamar... Fui jogar no basquetebol no meu clube de coração, que é o Desportivo de Maputo. E então aí começou
a minha ligação mais séria com o desporto. Pois, nós aqui não chegamos a citar sobre esta fase do ensino superior. Qual foi o curso que o Alfredo decidiu fazer e porquê a escolha do mesmo? Ok, é uma história muito engraçada, porque eu comecei a minha formação superior, primeiro para entrar, na altura ainda não havia muitas universidades. Eu tinha o sonho que era de entrar para a Universidade Eduardo Mondlane, onde já lá estava a minha irmã mais velha. Então, tento entrar primeiro ano, não consigo, fiquei, mas no mesmo ano consegui entrar para a Faculdade de Matemática e Física, Faculdade de Ciências de Matemática da Universidade Pedagógica, que agora está ali na zona da Brigada Montada. Entrei, o primeiro curso que eu fiz foi Matemática e Física. Comecei a cursar Matemática e Física, só que havia um porém. Na altura, quem cursasse na Universidade Pedagógica, havia aquela ideia de que tinha que ser professor. Eu não queria nada ser professor. Porque já... Por quê? Não levava jeito para isto? Não, eu via aquele, entre aspas, sofrimento da minha mãe, que ao final de semana, ao invés de ficar ali muito tempo, tinha que preparar as lições, corrigir testes de muitas turmas. Eu achava que era uma chatice, e roubava muito tempo. Então, fiz o primeiro ano, concorri, como disse, primeira vez para a Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Engenharias. Não consegui entrar. E entrei no segundo ano que concorri, fiz 2 anos na Faculdade de Ciências de Matemática, na Universidade Pedagógica, UP, e depois consegui entrar para a Universidade Eduardo Mondlane para o curso que eu queria fazer, que era Engenharia Química. Me inscrevi-me no curso, aliás, fui admitido ao curso de Engenharia Química e frequentei o curso de Engenharia Química do princípio até o fim. E cursei Engenharia Química. Por que Engenharia Química? Na altura, eu queria perceber um pouco mais esta questão do envolvimento da engenharia em várias áreas, como, por exemplo, na área alimentar. Então, eu tinha essa curiosidade de querer me envolver com isso, na área de bebidas, porque o engenheiro químico está envolvido em várias atividades, na área da purificação de água. Tinha sempre essa curiosidade e fui satisfazê-la cursando Engenharia Química. E em algum momento colocou em prática aquilo os conhecimentos adquiridos neste mesmo curso de Engenharia Química? Sim. Eu tive a sorte de ter trabalhado na fábrica de cervejas de Moçambique. Ah, sério? Tenho curiosidade em querer saber como é que é o dia a dia destes colaboradores. Tem aquela questão de ter que se provar o conteúdo que é lá fabricado. Não é bem assim, como se diz por aí fora. Há uma sala de prova, sim senhora, mas não é bem assim como se diz aqui fora. É tudo mito. Entre aspas, quase isso. Tive a oportunidade de trabalhar, fiz o trabalho de final de curso na fábrica de cervejas de Moçambique, ainda ficamos lá algum tempinho, eu com este meu amigo que eu disse, o Elias Javala. Já tinha um outro amigo, o Libânio, o Amus, também tinha passado da fábrica de cervejas, e nós tínhamos aquela curiosidade, vamos lá querer trabalhar ali na fábrica de cerveja, porque queremos saber como é que se produz cerveja. Então fomos à fábrica de cerveja, conseguimos, por acaso na altura a fábrica de cerveja tinha interrompido a ligação com a Universidade Eduardo Mondlane, a Faculdade de Engenharia, no que diz respeito a receber estudantes estagiários, mas depois nós retomamos, conseguimos, e fizemos lá, trabalhamos. Na altura foi colocado-nos um desafio, que era melhorar os specs, que é os níveis de produção, para que estejam dentro dos padrões. Nós conseguimos fazer uma investigação lá para perceber o que estava a acontecer, para que por vezes em determinadas alturas do ano, final do ano, dezembro, os níveis de produção em termos de padrões por vezes caíssem um bocado. Conseguimos fazer essa investigação, participamos, contribuímos lá sob a orientação do engenheiro Fenias, que até hoje ainda está na fábrica de cervejas de Moçambique, e foi interessante.
Bem, vamos fazer aqui uma pequena pausa para assuntos muito sérios. Vamos descontrair um bocadinho. Bem, esta é a parte que eu não sei se vou conseguir tirar bom proveito aqui do Alfredo. O Alfredo Júnior, ele muito bem já referenciou ainda antes da nossa gravação que ele não gosta muito de falar sobre a questão da vida dele sentimental, a vida amorosa. Mas mata-se bem a minha curiosidade, Alfredo. Por trás deste homem todo sério, há aí um histórico de muitos namoriscos ou nem por isso? Sim, como qualquer homem na minha idade, e qualquer homem que se preze, tem que ter sempre essa questão de namoro, sempre fez parte da minha juventude, desde por aí os 14, 15, 16 anos, andei por aí, não é? Com certeza. Eu sei que o Alfredo é pai de 3 lindas meninas. Como é que é para si ser pai de 3 meninas? Olha, é um mimo, porque eu costumo dizer que as meninas estão muito ligadas Ao pai. Então, com certeza. Todas as minhas filhas têm essa ligação comigo. São mimadas do pai, então para mim é fantástico. Considera-se um pai muito babado? Assim, daqueles que não consegue dizer não? Não consigo dizer não às minhas filhas, mas dentro daquilo que são os limites do aceitável. Há coisas que não é não mesmo, né? Quando são exageros, que eu acho que podem não fazer bem a elas, aí é não. Já agora, quais são as idades? Olha, são... A mais velha que idade é que tem? A mais velha tem 16 anos, está na 11ª... Está naquela fase complicada. Sim. A do meio tem 10 anos, 11 anos, e a última vai fazer 4 anos agora em agosto. Pois, são idades um pouco tanto diferentes. Exato. O Alfredo aqui tem que tentar equilibrar alguns momentos em que precisa sentar, ter uma conversa séria com a adolescente de 16 anos e depois reduzir um bocadinho, recuar um bocadinho a cassete e ir de encontro a esta que tem 11 anos e poder conversar sobre assuntos mais sutis, mais leves e já aos 4 anos sentar-se ao chão e brincar aí com os dadinhos com a bebé. Fazer a brincadeira da bebé. Essa é que tem prendido muito a minha atenção nos últimos tempos. É o xodó do momento. Sim. É aquela que faz o dia do pai. Não é? Quando saio de casa e quando volto, é que ganha maior atenção. Quando ela faz questão de sempre dar um abraço, pai, o meu abraço e o meu beijo na testa. Ai, que fofo. E quando volto, idem aspas. E como é que chama esta princesa? Chama-se Keone. Keone. Não é? Keone Letícia. Ela é que faz o meu dia. Pois, nós estamos a falar mais da mais novinha porque é que atualmente está a receber aí todas as atenções do papá. Sim. E deste homem todo sério, este grande jornalista desportivo, eu estou aqui a tentar imaginar o Alfredo sentado no sofá e assistir uns bonecos animados com a pequena. Sim, tem sido assim? Tenho, eu conheço quase de cor e salteado quase todos os bonecos. A sério, vamos citar alguns. Vamos lá ver se este homem todo sério consegue citar os nomes de alguns bonecos animados. Atenção a este momento, é o Alfredo Júnior. Sim, senhora, vamos lá, alguns nomes de alguns bonecos animados. Eu conheço, desde a Ladybug, Lili. Sério? Do Bingo e Roll, fazem parte do meu dia a dia com a minha Kel. Porque eu e a mãe, a Paulina Marcelina, minha esposa... Daqui a pouco vamos falar também desta grande mulher. Temos que acompanhar um pouco aquilo que é a atividade dela, sobretudo agora, em tempos da pandemia, onde ela não pode ir, não pode ir à creche. Teve entre aspas, um azar, porque quando ela começou a frequentar a creche, poucas semanas depois teve que parar. O governo fez com que as aulas paralisassem e até lá ainda não há segurança para que ela regresse às aulas. Então, acaba ficando mais tempo em casa, a divertir-se com os bonecos, e nós fazemos parte dessas brincadeiras dela, e diariamente eu tenho que assistir pelo menos 30, 40 minutos de bingo e roll com ela, ou da Ladybug, para poder
enturmá-la e brincar um pouco mais com ela e também para perceber o que ela está a ver, se é correto ou não para a idade dela. E é importante nós demonstrarmos o nosso amor por aqueles que são os nossos filhos são os nossos maiores tesouros, sem sombra de dúvidas. Alfredo Júnior, vamos falar um bocadinho, nós notamos aí uma aliança no dedo do Alfredo. Quem é a dona desta aliança? Quem foi a mulher que colocou aí esta aliança no dedo do Alfredo Júnior? Vamos falar um bocadinho desta que é a sua parceira de vida. Exato. A dona desta aliança é nada mais, nada menos que a Paulina Tomé Marcelino Litur, com quem me casei. Já vai 3 anos, daqui a pouco vamos completar 3 anos, já no dia 18 de agosto. E o Alfredo é um homem tão apaixonado pela sua esposa que 3 anos depois ele ainda coloca no seu papel de parede do seu telemóvel uma imagem do casamento, deste grande dia. 3 anos depois, Alfredo, ainda há uma paixão enorme, um fogo ardente por esta que é a Paulina. Sim, é como se fosse ontem para mim. É um momento muito especial da minha vida, conseguir levar ao altar. Casei-me pela Igreja Católica, eu fiz o matrimónio e também pelo registro civil. Então é um momento único e é preciso exaltar esse momento a cada dia. É por isso que eu faço. A Lili vê no meu perfil do WhatsApp, está lá ela. Para me recordar, eu recordo-me sempre, é um momento marcante. Então foi um momento muito bonito da minha vida. E por isso que eu gosto de recordá-lo. E o nosso telespectador aí a acompanhar as imagens deste grande dia marcante da vida aqui do Alfredo Júnior e da sua esposa, sua parceira de vida, a Paulina. Recuando um bocadinho a cassete, como é que foi aí o primeiro olhar, esta primeira troca de olhares, o primeiro dia que o Alfredo viu a Paulina, como é que foi até conseguirmos chegar a este grande momento que foi o matrimónio? Ora bem, é muito engraçado, está um pouco também relacionado com a minha profissão, com a minha forma de ser. Ah, sério? Exato, porque a primeira vez que eu vi a Paulina e conhecia foi no basquetebol. Estava a jogar Moçambique, havia um grande torneio de basquetebol da seleção aqui no pavilhão de Machacan. Ela foi ao basquetebol convidada por uma colega de turma da faculdade dela, que é a Anabela Costa, a basquetebolista. Então ela estava lá na bancada a assistir, não sei o que mais, a vibrar com o jogo de Moçambique, e Moçambique havia ganho. E eu estava lá a trabalhar como jornalista. Fui para a bancada e entrevistei-a. A partir daquele momento, O coração bateu mais forte. exato, prestei atenção, disse, olha, está aí. Então, a partir daquele momento, eu entrevistei-a e pedi o contacto. No dia seguinte, voltei a vê-la no basquetebol, começamos a conversar e daí surgiu esta paixão e este amor que acabou resultando no casamento. Uhum. E olha que fato curioso, os dois são amantes do desporto. Sim. Então em casa aqui, quando chega aquela altura do campeonato, do mundial, não há aqui esta questão da esposa estar a dormir e o marido... A luta com o remoto, exatamente. Né? Alguém quer ver novela e o outro quer ver... Não, acabamos Lá em casa isto não funciona. Não, assistimos em conjunto, até a minha mais pequena, ela assiste os jogos comigo. Tem uma coisa engraçada, quando ela era muito mais pequena, tinha por aí 1 ou 2 anos, eu quando assisto futebol gosto de vibrar em casa, mesmo estando sozinho. Eu tento tornar aquele ambiente em casa como se fosse um pequeno estádio. Exato. Então eu vibrava com golos, é golo! E a minha mais pequena assustava, a minha mais nova assustava-se. Que hoje em dia ela diz, pai, podes gritar que eu já não me assusto quando tu gritas golo. Então pronto. Todos nós assistimos, procuramos perceber um pouco do desporto, comentamos, faz parte do nosso dia a dia, porque para além dos comentários que nós fazemos em casa, do nosso dia a dia, quase uma boa parte da minha família, se não toda, gosta de desporto, acompanha desporto e faz parte das nossas conversas. Uhum. Vamos aqui fazer um breve resumo sobre aquela que é a sua maior paixão e atualmente é reconhecido sim como um grande jornalista desportivo. Vamos descrever em breves palavras, o nosso programa já está mesmo a chegar ao final, mas é indispensável que nós possamos falar daquilo que é o seu trabalho, que é a sua paixão. O que é que significa para si o jornalismo desportivo?
Olha, jornalismo desportivo é a paixão, é aquilo que eu gosto, eu adoro fazer o jornalismo desportivo, onde eu me sinto à vontade, que nem peixe na água. Apesar de também lidar com outro tipo de jornalismo com a mesma facilidade, mas o jornalismo desportivo, para mim, como disse, é a minha paixão, porque eu fui praticante do desporto, joguei basquetebol no Grupo Desportivo de Maputo, e também no Clube de Esportes de Machaquén, dois grandes clubes aqui da nossa praça, e na altura estavam eram os principais no basquetebol moçambicano, com grandes talentos, grandes jogadores. Então isso enraizou ainda mais o meu gosto pelo desporto. Depois de eu ter deixado de jogar basquetebol, decidi enveredar pelo jornalismo. Comecei a fazer jornalismo mesmo na escola secundária de Lhanguene, jornal de parede. Quis o destino que eu fosse coordenador desse jornal de parede na escola, por indicação de um professor de português, o professor Matola. Fiz muito jornalismo escolar e depois, com o apoio do Amâncio Miguel, que é meu amigo já há longa data, que ele já era jornalista na Rádio Moçambique, na Rádio Cidade, ele apresentou-me ao Mohamed Galibo, que tinha um projeto ligado a uma rádio. Ele alugou um espaço numa rádio comunitária, dois espaços na verdade, fazia um programa religioso e um programa desportivo. Ele estava à procura de um repórter para o desporto. O Amâncio Miguel e o irmão Carlos, como sabiam que eu tinha essa queda pelo desporto e também queda pelo jornalismo, indicaram a mim, e aí começou a minha ligação com o jornalismo de desporto. Meu mestre foi o Mohamed Galibo, ele é que me ensinou os primeiros passos. Eu comecei a ser repórter no programa dele, radiofónico, e fui crescendo até hoje. E hoje tornou-se neste grande homem e que eleva o nosso nome como Mídia Mais TV. Para si que queira saber mais e acompanhar um bocadinho mais do trabalho aqui do Alfredo Júnior, não perca diariamente no Jornal da Noite, aqui na Mídia Mais TV. E também temos o lance 4x4. 442. Lance 442 é o programa desportivo que apresento na Mídia Mais TV, que foi a minha porta de entrada. Eu fui convidado para fazer parte da Mídia Mais TV, porque criei um projeto pessoal que tem a ver com o desporto, informação desportiva. Esta minha paixão pelo desporto, eu vi que não podia deixá-la assim solta. Criei um projeto que é um website onde divulgamos, faz a cobertura do desporto, e por via disso entrei para a Mídia Mais, produzindo um programa de desporto, beneficiando também da experiência que eu tenho na área de televisão. Já comentei muito provas de atletismo, comecei a minha entrada na televisão foi através de provas de atletismo na televisão de Moçambique, onde colaborei muito com a TVM. Na altura, o responsável pela área do desporto era o Sérgio Marcos. Convidava-me muito para esses programas do atletismo, devido ao conhecimento que eu tive adquiri na modalidade do atletismo. E depois, mais tarde, fui convidado para ser o jornalista, fui o primeiro jornalista da STV. Criei a redação na STV, quando a STV foi fundada. Trabalhei muitos anos na STV e depois, pronto, a minha carreira não parou até hoje. Pois. Alfredo, no nosso programa chegou ao final. Na verdade, o tempo voou. Não nos apercebemos, o tempo voou, a conversa estava tão agradável que nós não vimos o tempo passar. Queria eu que nós pudéssemos ficar mais umas 2 horas a poder explorar um bocadinho mais daquilo que é a sua vida e a sua obra para tornar-se neste grande homem. Eu quero agradecer imensamente pela sua disponibilidade, por ter aceito participar aqui da nossa entrevista do programa Verso de, endereçar beijinhos às suas princesas e desejar-lhe muito sucesso neste que é o seu trabalho. Obrigado, Lili, por esta oportunidade. Por vezes, nós, quando fazemos entrevistas, pensamos que é fácil e agora, sentado deste lado da cadeira, apercebo-me que não é fácil estar a responder perguntas. Ah, sério? Mas obrigado pela oportunidade. Obrigada a nós por ter aceito, Alfredo. E até já nos corredores da Mídia Mais TV. Até já. Até já. Eu quero agradecer a si, querido telespectador, por ter ficado ligadinho a nós e ter acompanhado esta entrevista fascinante sobre a vida, sobre a carreira. Hoje exploramos mais o lado pessoal. Pois é, por detrás daquele homem todo sério que nós temos visto
no Lance 442 e no Jornal da Mais, no Jornal da Noite aqui na Mídia Mais TV. Conhecemos hoje o lado mais calmo, mais leve, mais pai, mais esposo do Alfredo Júnior. Nós damos por terminada esta edição do programa Verso de. Desejamos que o nosso telespectador continue ligado à restante grelha da Mídia Mais TV. Não se esqueça de vir cá visitar ao Hotel Términos, esse espaço nos concedido pelo mesmo. Desejar assim um excelente final de semana. Cuide de si, cuide da sua família e até para a semana. Beijinho ao seu coração.